Prepare-se, você está prestes a entrar para a nossa Lista Negra! E hoje aqui no Lista Negra a gente está contando com o Flávio Santos. Um episódio muito aguardado, nós vamos falar de futebol. Mas antes, você que é novo no canal, já ativa o sininho, segue aí, coloca nos comentários qual que é o seu time. Flávio Santos, muito obrigada por estar aqui presente na nossa Lista Negra. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos discutir muito de futebol, né? Falar bastante de esporte, que eu gosto muito. E tô pronto aqui, hein? Com põe na conta e tudo, hein? Vamos lá! É isso. O episódio de hoje vai ser assim. Põe na conta e tira da conta futebol. A gente colocou aqui na caixinha alguns temas. E aí o Flávio vai falar pra gente se ele põe na conta ou se ele tira da conta. Mas eu acho que antes, pra gente começar, o Flávio devia falar do porquê que ele merece ter uma conta sobre futebol. Olha a responsabilidade, ele tem uma conta no futebol. Por quê? Não, na verdade surgiu o seguinte, é um bordão, na verdade, que além de apresentar o Globo Esporte, eu também narro jogos na TV, né? Já narrava em rádio, que eu comecei no rádio, né? E no interior de São Paulo, e depois a TV veio aos poucos. E para quem não sabe, eu sempre defendo que o rádio é uma escola para quem está na TV. Sim. A gente aprende demais no rádio. Então eu sou filho de rádio, depois eu vim para TV. Daí lá eu narrava jogo, tal, diferente em rádio com TV. Daí, do nada, o pessoal ficava cobrando, tem que ter um bordão, tem que ter um bordão. E eu ia agora, tipo Galvão Bueno, haja coração, né? Milton Leite, que beleza! Também, que fase, né? Todos têm, né? Quase todos, né? Os narradores têm um bordão. E daí eu fiquei pensando tal. Daí um dia eu tava narrando um jogo, daí saiu um põe na conta do nada, entendeu? Daí o jogador marcou o gol, daí eu falei, põe na conta aí, fulano, que o gol é seu, entendeu? Daí comecei, põe na conta, daí saiu. Toda vez que o jogador marca um gol, eu refaço essa referência. E daí pegou. Daí eu comecei, põe na conta, põe na conta, põe na conta. E um detalhe, nas ruas, tem muita gente que me chama de põe na conta. Nem pelo nome. Sabe, eu achei que o põe na conta era por causa do Cartola? Não é. É por conta dos gols que eu narro e põe na conta do jogador o gol que ele fez, entendeu? Sim. Daí por isso, daí pegou. Daí eu comecei a usar põe na conta, termina o Globo Esporte, põe na conta aí mais um Globo Esporte. E daí começou, foi e pegou. Ai, que legal. Flávio, antes da gente começar com a nossa dinâmica aqui, que vai conduzir o nosso episódio, eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal que tá assistindo, como que é a sua história com o jornalismo esportivo, assim, como que você decidiu estudar jornalismo, Sim. Como que foi essa sua jornada? Como eu disse, eu comecei em rádio, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Fernandópolis, esse interior de São Paulo, fazer propaganda da minha cidade aqui, e daí sempre eu tinha tenho ainda o time da minha cidade, e eu gostava de ir no estádio, e eu levava um rádio e ficava ouvindo a narração no rádio. Sério? E daí, tipo assim, eu ficava acompanhando, coisa tipo de começando e tal. Eu tinha uma agenda, eu anotava todos os resultados. Classificação, eu tinha tudo. Eu tinha uma agenda, anotava rodada por rodada. E daí eu ia marcando tudo e levava o rádio, eu era fã de rádio, entendeu? Sim. Daí eu ficava assim, um dia eu vou trabalhar no rádio. Um dia eu vou trabalhar no rádio. Ficava, sabe, assim? Só que eu comecei a trabalhar de office boy, em escritório e tal. E daí, aos poucos, eu fui tal, ia no estádio, ia ver futebol e tal. E ficava vendo o pessoal trabalhar nas transmissões e tal. E sempre com vontade, né? Daí, um dia, o irmão de uma vizinha minha, a gente conversou. Eu falei assim, eu tenho vontade e tal. Ele falou assim, vai lá conhecer e tal. E a gente transmite, você pode começar a fazer o plantão esportivo. Sabe o que é plantão esportivo no rádio? Não. Por exemplo, você fica tipo aqui num estúdio e passa os outros resultados, entendeu? Por exemplo, tem o narrador lá no estádio, o repórter, daí gira o placar, tipo 5 em 5 minutos, antes, no intervalo e no fim, daí passa todos os jogos, os campeonatos e fica falando, né? Daí é o plantão esportivo, né? Daí gira o placar lá, vamos conferir tempo e placar do futebol. Daí fala assim, um exemplo, né? Cuiabá 0, Corinthians 0. Daí entra o plantão e fala, tipo, na Arena do Palmeiras 2, Fluminense 0, Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, entendeu? Daí ficava passando os resultados. Legal. Daí eu comecei assim. Daí depois eu passei a ser repórter, depois de um bom tempo, e do nada um dia surgiu a oportunidade para narrar o jogo. E eu apresentava programa de esporte também na rádio.
Só que daí eu não me contentei, eu queria mais. Sim. Daí eu queria TV. Só que daí Legal. eu não consegui fazer jornalismo na minha cidade, não tinha jornalismo nem na região. A cidade mais perto tinha jornalismo, era 115 quilômetros. Só que eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Sim. Daí eu não conseguia, tipo, sair do meu trabalho, que era do escritório, e da rádio, para ir fazer jornalismo. Daí eu comecei a fazer uma outra faculdade, nada a ver. Que eu não gostava, informática, comecei a fazer, quase terminei praticamente. Daí depois, na região, abri um curso de jornalismo. Daí eu voltei atrás, falei, não, eu vou fazer. Daí continuei trabalhando em escritório, em rádio. E daí eu viajava à noite, estudava e fiz isso por 4 anos, fazendo jornalismo. Daí depois comecei a fazer estágio na TV universitária, no caso da faculdade, Sim. no último ano. E aí entrei pra TV e daí, como eu tinha bastante improviso, né, do rádio, daí me deram um programa ao vivo pra apresentar. Que Falaram legal. assim, daí, mas de entrevistas, tipo aqui. Sim. Só que daí a professora falou assim, olha, nós vamos estrear 15 programas. Além do jornal, que é ao vivo, você vai apresentar só que é ao vivo, você topa? Daí um desafio, né? Eu falei, topo. Daí eu comecei a apresentar. Nunca tinha feito TV. Daí eu aceitei o desafio. Daí comecei, daí depois... Só crescer. O resto A é história história. tá com põe na conta. E você Massa. tem muito carisma. A gente tava falando pras meninas, a gente tem uma aqui que é fã sua. Ah, E aí a legal. gente tava perguntando se você recebe muito carinho da galera, né? Porque você tem muito carisma, sim, né? Sim, tipo assim, não é porque a gente tá na TV, o pessoal tá acostumado a ver a gente do outro lado e tal. É o meu perfil, sempre fui assim, entendeu? Eu sempre atendo as pessoas, converso, pergunto de onde que time que torce, entendeu? Então eu dou atenção pras pessoas, entendeu? Talvez é por isso, né? Que o pessoal gosta, principalmente as crianças. Crianças e as vovós e os vovós. Eles gostam amam também. Sabe que eu mesmo. sempre tive Quando a gente curiosidade gosta. se os narradores falavam desse jeito. Vou ali comprar o pão. Dentro de casa, sabe? Eu falo? Ele fala muito assim, gente. Eu pensava assim, eu acho que liga a câmera, ele faz essa voz. Tipo, vou na esquina comprar voz o pão. narrador, Isso né? talvez vice de rádio. rádio. Acho que é o isso, Porque eu vim né? de rádio e quando eu comecei a trabalhar em TV, principalmente para narrar futebol, eu tive que, levei Dá uma muitas tesourada, tesouradas né? dos Aham. lados para melhorar, entendeu? Tinha vícios de rádio, Sim. né? Tipo, né, por exemplo, talvez você tá falando que é improviso. Não tem nada para você ler, nada, só tem escalação, né? E você tem que tirar da cabeça, entendeu? Você tem informações ali, E como pontuação, que decora, rodada. Né? O nome do jogador. Tipo, um exemplo, os do Cuiabá, que são mais conhecidos, Aham. eu nem olho no papel. E você Quando já eu narro o sabe. jogo do Cuiabá, tipo, eu já olho, já conheço, entendeu? Pois é, e como que acontece quando o jogo é ao vivo, assim? Aí você vai a um time que você não tem... Você vai olhando no papel, você pega o papel, olha lá no campo, tal, camisa 10, camisa 7, mas daí vai memorizando, entendeu? Aham. Tipo, o jogador ele tem trança, chuteira laranja, sabe? nossa, Algumas muito coisas memória. assim, tem que tentar. Claro que não acertamos 100% não. Você que tá acompanhando aí o podcast, você vai achar de vez em quando erra também, porque não é fácil, entendeu? Mas... Nossa, o cara é muito loiro, né? difícil. Tipo, entendeu? Aham. Sabe o que eu achava antes de eu entrar na publicidade, na comunicação? Eu achava que cada pessoa que trabalhava na TV sobre um determinado assunto é porque tentou aquela carreira, aí falou, não deu certo aqui. Como eu conheço, vou falar na TV. Tipo, o jornalista esportivo foi alguém que tentou algum esporte, não deu certo, foi lá E pra foi TV. falar sobre isso. Não, eu mas pensava eu nisso. comecei Aham. no geral, não comecei no esporte na TV. Quando eu vim de São Paulo pra cá, eu comecei em Rondonópolis, eu fazia geral. Eu fazia agro, fazia polícia, política, economia, fazia tudo. E também esporte, entendeu? Daí depois, em 2013, 2011, que eu vim pra cá em 2011, pra Cuiabá. Daí em 2012, mais ou menos, por conta da Copa do Mundo, aqui foi sede da Copa, Sim. a Globo pediu para cidade sede, as emissoras terem um núcleo de esporte. Daí eles me trouxeram para Cuiabá, porque daí ia ter um núcleo específico de esporte. Mas até então eu já tinha vindo para cá para fazer transmissão como repórter de futsal, já tinha feito transmissão de futebol como repórter, na beira do campo ali. Daí depois surgiu essa oportunidade de vir para cá para a Copa do Mundo. Eu trabalhei na Copa do Mundo aqui pro Sport TV. Sim. Né? Eu fiz Sport TV na Copa do Mundo em 2014 em Cuiabá. E fui pro Rio de Janeiro, fiquei 2 meses em 2013 lá cobrindo férias e fiz Copa das Confederações no Rio também pro Sport TV.
Que legal. É Gente. incrível. É outro mundo, Copa, né? Sim. É o outra maior coisa. evento do universo. Mas não Sim. tem tempo nem pra dormir, né? No caso, na época, como eu fiz Sport TV, a gente fazia 24 horas de Meu Deus. cobertura, né? O Sport TV fez a maior Aham, cobertura não da parava. Copa, 24 É horas. verdade. Daí tinha mais de 10 canais, né? Tinha, tipo, das transmissões, né? Daí eu lembro que na Praça Popular, o primeiro jogo que teve aqui, acho que foi Brasil, Chile e... Esqueci contra foi o outro, Chile. É o primeiro jogo do Chile e Austrália, acho que foi. Foi Austrália. E Austrália. Eu lembro que eu tava na Praça Popular, era meia-noite, 1h daqui, de Brasília, 1, 2 da manhã. Sim. Pra entrar ao vivo, pra falar como que foi, se o povo ainda tava... O povo tudo já tinha tomado bastante, tava indo embora, ficou eu e os garçons lá, só pra você ter uma ideia. Porque até eles Meu chamarem... Deus. Sim, daí o povo demora, né? e o povo o jogo foi à tarde, né? E o povo já tinha, ficou só eu e os garçons lá. Gente, que Que massa. incrível. Mas então a gente pode começar o... Vamos começar, então? eu tô curiosa. Põe na Eu conta, também tô tira da curiosa, conta. que eu não vi Vamos lá. todos os temas, não. Ai, meu Deus. Ela que vai Polêmicas. sortear? O primeiro tema, jogador, ator. Mostra pra câmera. O Flávio Santos. Mostra pra câmera. Jogador, ator. Do outro lado. Isso. O Flávio Santos, ele põe na conta, ele tira da conta o jogador ator, que é aquele que fica caindo toda hora. Não, põe na cravando conta. falta. Nem Não mais. precisa, Senhor precisa- Jesus. Não precisa nem citar nomes. Olha o jeito. tantos. Não precisa. Por exemplo, alguns que, por exemplo, você vê na TV. Hoje nós temos mais de 14 câmeras num jogo. Daí mostra o cara, tipo, um jogador nem toca no outro, o outro já faz, cai lá, Gente. uma cena de, né? Uma vergonha, Não, né? o Oscar vai para é. ele. Não precisa fazer isso. Mas precisa citar nomes? Não. Não precisa. não, mas melhor tem, não. Mas tem jogador, ator, sim. Tem Sim. muito. Vários. Não, tem muito. Só que eles se esquecem que os jogos são transmitidos ao vivo pela TV. E daí mostra o Como que replay. esquece, né, gente? E daí o cara E fica hoje- mal pra ele, não fica? E hoje em Fica dia feio. tem o VAR também. VAR Com o também. VAR não Aham. tem mais como. Verdade. Antigamente, Dá pra ver que não tudo, é tinha, verdade. ok, Verdade. mas com o VAR... Tem o VAR. É, e merece cartão, né, gente? Por favor. Não, por Verdade, favor, pelo merece amor de mesmo. Deus. Tem que ser Vamos punido. Outro tema, Mexe põe na aí. conta ou tira da conta, mulheres no futebol. Mostrou lá? Tá Nossa, manipulando aí, ó. Gisele. Ó, mulheres no futebol. Mulheres no Olha, futebol. as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço. Vamos certeza. falar primeiro dos times femininos. O misto, por exemplo, conquistou acesso. Vamos falar daqui. Primeiro, conquistou Sim. acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. E com a Kathleen Azevedo, nós levamos ela lá no Põe na Conta, lá no nosso portal Primeira Página, e ela contando a história dela, do time que ela montou, é sensacional, entendeu? Ela pegou as melhores jogadoras, tá fazendo sucesso, o misto subiu para 2, vai disputar agora a vaga na final do Campeonato Brasileiro da 3 contra, não sabemos ainda quem, mas vamos torcer para dar tudo certo. Sim. E vamos ter Copa do Mundo, né? De futebol Copa, eu ia falar isso feminino agora. Exatamente, né, o tá mês que chegando. vem. Temos, além das jogadoras, o Campeonato Brasileiro. Sim, tem o Brasileiro, tem o Brasileiro. Série A, A1, Corinthians A2, maravilhoso. A3, entendeu? E detalhe, temos narradoras. Sim, As mulheres, maravilhosa. Narradoras, comentaristas, Sim. repórteres, né? Então as mulheres estão cada vez mais ganhando força. E merece, né? Não é mais só do homem, né? O machismo tomando conta do futebol. Sim. As mulheres, vocês gostam de futebol, não Sim, gostam? Eu amo gostamos, futebol. com Por certeza. isso estamos aqui, não é Sim. verdade? Então eu acho que tem que ter espaço, sim. Temos narradoras, temos comentaristas, eu acho bem bacana. Em todas as Eu áreas. acho Sabe uma legal. coisa também bacana? É que agora tá vindo... Antigamente, pela minha experiência, vinha muito olheiros para jogadores homens. Sim. E agora também tá vindo tanto para homens quanto para mulheres. Tem uma prima minha, Sofia, grande nome do futebol no futuro. Gravem esse nome, de verdade. Ela joga lá na BB Legal. e, assim, direto, e vem olheiros pra cá, né, pra BB. E a minha tia liga lá em casa toda feliz. Ai, não sei quem do time tal, lá de não sei tal estado, de outro país. Já teve até de outro país. Olha que bacana, Ligou hein? aqui, a Sofia tá muito requisitada. E agora? O que eu faço? E eu fico assim, gente, leva essa menina, vai. Era meu sonho. Mas o meu sonho era mais baixo. Mais baixo assim, entre aspas. Eu tinha o sonho de entrar pro misto. Ah, é? A minha adolescência... Que posição?
Eu ficava mais na zaga. Ah, zagueira. Porque eu sou de defesa, né? Eu não jogo mais. Mas assim, meu sonho era fazer teste pro misto. Acabou não dando certo, mas assim, a Sofia acabou ultrapassando o sonho pra todo mundo da família. Legal, bacana, né? Ela tá aí, grande futuro. E o mais importante é quando nós temos um sonho e conseguimos realizar, não é verdade? Sim. Com certeza. Sim. Então, eu acho que Tem que assim, lutar até o fim, eu acredito. Exatamente. Tentar Porque até a o gente fim. sabe que o mundo do esporte, né, Sim. foi muito, a gente sabe que muito construído na figura masculina, né? Sim. Então, assim, é uma quebra de paradigmas quando a gente vê hoje em dia, né, as mulheres realmente conquistando esse espaço, E outra mostrando, coisa que né? uma barreira que foi muito quebrada, o preconceito, né? Sim. Tipo, quando as mulheres começaram a jogar futebol, eu lembro, né? Era Jogar, todo mundo falar de futebol. falar de futebol. Muitos homens não aceitavam, né? E não aceitam até hoje. Né? No GE, a gente vai colocar aqui nos comentários, tem uma linha do tempo sobre a história da mulher no futebol, né? E um dos trechos da matéria fala que até a década de 1940 não existia times, seleções, né? O futebol era jogado pelas mulheres na periferia, né? Sim. E o primeiro jogo foi no Pacaembu, em 1940. Porém, ao invés de ter o apoio, as mulheres foram muito... eles não tiveram apoio, né? Quando elas começaram a jogar. Ao invés de apoiarem, as pessoas começaram a se revoltar. A sociedade se revoltou. Ai, Porque gente, futebol é corta. coisa de homem. Era Mas- coisa de homem, né? Mas agora não tem mais isso, né? Porque Sim. as mulheres estão ganhando espaço, principalmente agora com os jogos transmitidos ao vivo, né? E bem legal. Antes de eu vir pra cá, tava passando o jogo do Campeonato Brasileiro Feminino. Sim. Eu tava assistindo. E assim, eu sempre falo isso, meu Deus do céu, eu sou professora. Todo episódio tem que ter a frase, eu sou professora. Então, eu sou professora E corintiana. corintiana. Eu sou sofredora, né? E aí, assim, meus alunos, na escola, eu sou a que mais fala de futebol com meus alunos, assim, às vezes eu perco eles metade amam, assim. Quando eu chego na sala, já começam a falar, já começam a perguntar e não sei o que, e a gente fala, e eles gostam muito, assim. E antigamente, quando eu falava de futebol, assim, na minha adolescência, em sala de aula mesmo, assim, eu era muito assim, nossa, como assim? Ela sabe de futebol, eles olhavam esquisito pra mim. E hoje os alunos esperam eu chegar, assim, os meninos, assim, as Depois meninas do também. jogo. Não, professora, você viu aquilo? Olha aquele jogo, como que foi, tá, não sei o que. E eles, sabe? Então, assim, eu sou a que mais fala de futebol. Nem os professores homens falam tanto de futebol, igual eu falo de futebol com meus alunos, né? Então, assim, é realmente, assim, muito importante a figura, né? Então, assim, a gente faz um trabalho, eu pelo menos, né? Sempre onde eu trabalho, eu gosto de fazer esse trabalho de trazer visibilidade dos jogos femininos, principalmente da seleção brasileira, Sim. né? Pra Até pra escola, incentivar. exatamente, pra incentivar a torcida, pra incentivar o apoio. E tem os né? dois lados, né? Tanto as meninas que querem entrar, praticar o esporte, no Sim. caso, o futebol, e também os meninos, para evitar o quê? Um preconceito. Exatamente. Desde cedo já aprender que não é legal, né? Ter esse preconceito. Não é verdade? Porque todas as profissões hoje, não só o futebol, porque o vôlei, todo mundo tem o masculino e o feminino. Sim. O basquete, mesma coisa. Atletismo, mesma coisa. Handball, rugby, e por aí vai. Agora, o futebol já é mais machista, né? Sim, E eu acho falta que- uma visibilidade, falta um apoio, que a gente sabe que as marcas não apoiam, né? Assim como apoiam o masculino, Sim. obviamente. Hoje, é claro que tem Mas uma... tá começando a mudar, Tá começando a mudar, Começou. é. Eu vi um VT essa semana do Santander, eu acho, Sim. pedindo apoio da torcida, mesmo apoio da população, com relação ao futebol feminino. E aí eu achei muito interessante, porque normalmente tinha-se alguma coisa assim falando quando era Copa, aparecia Marta, aparecia Formiga, alguém Sim. e sumia, acabou, Acabou, não tinha é. mais. E agora, fora de época de Copa, Sim. porque esse VT O já tem um meu tempo. timão, assim, eu tenho orgulho de dizer que sempre apoia as meninas, tá Sim. lá no estádio lotado, sempre, assim. Porque o corintiano Maravilhoso. é o corintiano. Mas eu também queria Corinthians, dizer que o né, gente? misto sempre apoiou também o futebol É feminino. verdade. Desde que eu sou criança, Aham. eu Tem vi um time, as é mulheres verdade. jogando. É verdade. Eu só não fui... Ai, meu arrependimento de a minha criança interior tá assim, chorando agora. Eu só não fui fazer o teste do misto porque na minha família tinha muito preconceito com relação a mulheres no futebol. Mulheres Sim. no esporte, no geral. Entendi. Porque dizia-se que somente homens faziam isso. E mulheres que jogavam bola era macho e fêmea, era, sabe? Aham. Enfim.
Mas então, próximo... Perdemos uma jogadora, uma zagueira. Ah, é verdade. Próximo Uma tema que nós zagueiraça vamos aí. falar, então, racismo no futebol. Nossa, achei que Mostra lá ficaria pra pro final. câmera, não esquece. Racismo no futebol. É tipo assim, é um tema que eu acredito que é inadmissível, né? Nos Sim. tempos atuais, a gente viver isso ainda, passar por isso. E o Vinícius Júnior, que foi o último caso recente que deu maior polêmica na Espanha, na Espanha, primeiro mundo, na Europa, né? Ele até disse que no Brasil, né, ele até acabou dizendo que no Brasil a impressão que passa é que a Espanha é um país racista, né? E realmente, Sim. porque das 13 últimas denúncias feitas na La Liga, que é lá o campeonato onde ele está disputando, Sim. que era aquele jogo contra o Valência, e que o torcedor lá começou a Fazer gestos, né? fazer gestos e a chamar ele de nomes que não se deve chamar. De 13 denúncias, 9 foram Vinícius Júnior envolvido, olha só. Né? Então, acho que já passou dos limites, né? Tipo assim, o limite já cessou, né? Eu acho que vivemos em tempos que isso tem que ser muito bem respeitado e tem que ser punido, né? Sim. Só que eu vi lá que a punição até agora nada. Nada. Entendeu? Para os clubes, existe até a punição que prevê lá 10 jogos de suspensão, por exemplo, talvez sem torcida, multa, mas até agora nada foi julgado, não virou nada, entendeu? Assim, quando a gente fala de racismo, assim, não é piada, não é brincadeira, né? É crime. A gente tá falando de crime, né? Então, assim, existem ligas realmente que tem, a Liga Inglesa, por exemplo, Sim. é um exemplo. Lá realmente a punição é bem severa. Sim. Né? E precisa então, ser. Com certeza, porque é um crime. É Sim. um crime, assim, humanitário, assim. É um crime absurdo, né? Então, assim, é muito complicado a gente falar sobre isso. É importante que a gente fale sobre Sim. isso. Mas, realmente precisa ser exigidas ações severas em relação a Para que isso. não aconteça novamente, Exatamente. né? Que dê exemplos, que sejam punidos, banidos do futebol, né? Exatamente. Essas pessoas. Eu acho também que deveria se ter boicote das marcas, porque querendo ou não, Sim. a La Liga, ela não tá tão assim se importando. O diretor lá, as entrevistas deles, nossa, ridículas as entrevistas que ele deu. Mas eu acho que ele não tá tão se importando porque não tá pesando no bolso pra Sim. ele. Na verdade, tá exatamente. trazendo mais visibilidade, porque tá se falando mais ainda da La Liga. Então, E devia é o pesar. contrário que acontece lá na Inglaterra mesmo. Porque lá as marcas são as que exigem E ação, posicionamento. Ó, Por isso que não acontece, é muito difícil. eu tinha até assim, separado acontecer. aqui, ó. Outros jogadores que já sofreram racismo no futebol Daniel Alves, Sim. Tyson, Dentinho, Neymar, Roberto Carlos, Maicon, Richarlison, Hulk. São Amaral. alguns dos jogadores que já sofreram, né, com esse preconceito, entendeu? Que na verdade não pode, né? E são números assustadores, né, de casos pelo mundo, né, de racismo. E a gente tem que banir isso. Isso não pode ficar impune, não. Sim. E o futebol é diversão, né, galera? A isso gente que eu tá tava lá pra falando. fazer festa, da Sim. torcida, ganhar, perder, chorar. Mas assim, isso a gente risca da conta, né? E A gente não... E o presidente da La Liga, que você falou, Javier Tebas, né? Que foi o que meio que minimizou, Ai, esse cara é um dizendo palhaço. Ai. que o Vini Júnior tava querendo meio que aparecer, que não sei o quê, querendo tal. E depois ele pediu desculpas, né? Meio assim, uma porque desculpa, foi- porque a TV foi lá, né? A Globo Foi foi lá pressionado. e falou com ele e ele acabou... se eu errei, eu peço desculpas. Não, e repercutiu mundialmente, Sim. né? Assim, porque como deveria realmente acontecer. Sim. A gente sabe que esse foi um caso que repercutiu, mas quantos outros casos não aconteceram isolados, né? Como as outras denúncias que aconteceram e que não foram tomadas ações nenhumas, né? Nenhuma em relação só a isso. quem passa por isso sabe o que é. Exatamente. Nos casos de racismo, né? Exatamente. Então, porque tem muita gente que eu já ouvi já falar, isso é besteira, isso é não sei o Sim. quê, né? Tipo, mas por que É isso? piada, é Tão brincadeira, querendo, tipo, não polemizar, liga, fazer isso. Não é, né? Tipo, a pessoa só sente quando ela passa por isso, Exatamente. entendeu? Né? E as pessoas têm que ser respeitadas. Aham. Sim, E com o futebol é visibilidade, né? É um meio de visibilidade. Então, Sim. se tem esse tipo de ação e se essa ação passa despercebida ou não tem nenhum tipo de repercussão, isso continua sendo
visto como normal. E o que não é normal. Eu acho que um agravante também para o caso que aconteceu, um agravante aqui jogando para o Brasil, é que há um tempo atrás era muito mais, hoje ainda é, só que era um meio de crescimento para os meninos de periferia. Porque antigamente, hoje, enfim, você para um menino e fala, o que você quer ser quando crescer? Sim. Ele vai falar jogador de futebol. Ou vai ter algo assim. sonho, né? Que ele tem de ser jogador. O meio de crescimento, ou o sonho, ou algo assim que ele fala, para eu sair daqui, para eu dar uma vida melhor para minha família, para minha mãe. É assim, majoritariamente de periferia, meninos negros, jogador de futebol. Porque quem tá na periferia são pessoas pretas, né? Sim. Essa é uma realidade social. E assim, a gente vê que o futebol realmente é uma válvula de escape, né? E assim, e traz grandes resultados, revela grandes nomes, né? Olha aí os meninos, né? A maioria desses meninos aí tiveram uma origem super humilde. E outra coisa, tipo, a gente vê lá, claro, não são todos os torcedores, né? Tem aquele grupo lá que sempre tá fazendo isso e tal. Mas generaliza, né? Não adianta. Não adianta. Mostra que o futebol europeu é racista, em termos de torcida, com né? certeza. É a visão que, por exemplo, eu tenho da Espanha. É um país super, pra mim, né? Obviamente. Com todo esse caso. Mas passa essa impressão, né? Passa essa impressão. Então, assim, é péssimo. Péssimo. Vamos ver outro tema? Mexe aí, hein? Briga de torcida. Ai, meu Deus. Corintiana até chora agora. Socorro, senhor. Ai. É outra coisa que também é complicado, né? Porque, tipo... vamos pegar o caso mais recente, tivemos Corinthians e Vasco. Ai, senhor. Vasco, quando perdeu pro Flamengo, né? Na segunda-feira. Ela concordando. Daí, flamenguista, né? Por isso que ela tá assim. Tudo bem, primeiro tempo 4-0, né? Daí, o Flamengo, no segundo tempo, tirou o pé. Muitos torcedores do Vasco deixaram o Maracanã já no intervalo. Agora, um grupo de torcedores vai lá na sede e quebra tudo. Não, aí daí não dá, né? complicado. Vai partir pra violência, vai querer matar a gente, sabe? Vai querer depredar o patrimônio do próprio clube, né? Inadmissível também, né? Não dá. Quantas pessoas não perderam a vida, né? Em estádio de futebol, em momento que devia ser um momento de alegria, né? Lazer, de família. Daí quer protestar? Leva tudo bem. Pode levar faixas lá na frente do clube, né? De protesto. Normal, um protesto organizado, né? Com faixas, cartazes e tal. Agora, jogar bomba, jogar pedras na sede do clube é crime. E você vai contra o seu próprio clube, o patrimônio, né, que tem. Daí o clube vai ter que gastar para consertar tudo, né? O Corinthians também, né? Não vai ajudar em passou nada. por isso agora, né? Recente, depois da eliminação da Libertadores, foi entendeu? complicado, Então não dá. É outra coisa também que... Daí... a gente tá falando de protesto da torcida. Daí são brigas de torcidas, né? Sim. Daí vai acontecer o quê? Nós começamos por aqui. Uma torcida vai começar o quê? A tirar onda com a outra. Tipo, exatamente. os flamenguistas vão começar a tirar onda com os vascaínos. Sim. Daí encontra uma turma de um ônibus que tá indo, o outro voltando. Daí tem ataques, né? De um contra o outro. Isso é o pior, morre torcedores. Exatamente. Outros ficam machucados. Não dá, entendeu? Outra coisa também que... Não dá, no futebol não dá pra aceitar. Sim, não dá. Essa semana eu vi no TikTok o vídeo de uma... ela é até influencer, tem bastante seguidores, o nome dela é Júlia. E ela foi no jogo do Fluminense, acho que foi semana passada, né? E ela foi com a família, enfim, tinha outras famílias próximas a ela. E acabou que no final, quando teve aquela briga, nossa, foi uma desordem total. Ela filmando o desespero de pessoas tentando entrar no hospital pra fugir da briga, porque tinha bomba, tinha tiro, tinha tudo que vocês imaginarem. E aí o segurança do hospital fechou a porta e tinha uma mulher com uma criança no colo. E a criança com a camisetinha do time. E eu fico imaginando, imagina a cabeça dessa criança. E isso acaba afugentando famílias dos estádios. O pai nunca vai querer mais levar o filho dele. Minha mãe nunca teve vontade de levar o meu irmão por causa disso. Se ele vê cenas como essa, de brigas entre torcidas, que o cara pega lá um pau, uma barra de ferro, alguma coisa assim, uma bomba, e solta na outra torcida, qual pai ou a mãe que vai querer levar os filhos no estádio? Ninguém vai querer levar mais. Sim. Né? Sim, vamos sortear outro tema? Próximo tema. Acho que falta mais 2, tá?
Time vencendo de goleada. Ai, gente, eu Ai. amo. Corinthians, então, tá Ai, difícil tá ultimamente, mas difícil. tudo bem. Tá O difícil, Corinthians- saudade. Ai, gente. Como definir o Corinthians em uma palavra? Não tem como. Não tem como. Agora, a palavra é Corinthians. Decepção ou não? Não. O Twitter da Luciane em dia de só jogo do Corinthians. Gente, meu Twitter é um caos. É. Ela gritando assim com o time inteiro do Twitter em caixa alta de... E corneta mesmo. Ela parece que ela é a treinadora que tá lá em campo. É, eu fico bem fora de mim. Mas uma curiosidade sobre voltando à torcida é que a primeira torcida organizada do Brasil foi a do Corinthians, tá, meu bem? Não foi do Flamengo, Não, foi do Corinthians. Do Corinthians. mas a maior é a do Flamengo. Não sou Estão flamenguista. defendendo a... Não. Só estou perguntando. Calma, relaxa. Não, quando a gente fala de time ganhando de goleada, a gente entra muito na parte técnica também, né? Porque, assim, poxa, é difícil você ver o seu time perdendo. Que nem a situação do Vasco agora. Verdade. Nossa, foi triste. E outra coisa, Eu fiquei né? com dó. Quando é 1-0, 2-0, até vai, né? Ai, meu Deus. Mas quando entra 3, 4, 5, daí a casa 7-1. cai, né? Não, vamos Ai, falar. mas Vamos eu falar tinha- da nossa ferida. Não é? A nossa Não é ferida verdade? nacional. Não. Daí a casa cai, não é? A nossa ferida nacional, Brasil, Alemanha, socorro. Não. Gente, É uma já se ferida passaram aberta 2 ainda, Copas gente. e a gente ainda tá Não, aqui a se gente vai pra lamentando. sempre. É, A gente vai nunca falar ninguém disso vai pra esquecer sempre. 7 Não. a 1 pra Alemanha, Não né? tem como. Mas, Toda Flávio, Copa a gente lembra, né? Ah, lembra Aí daquele chega a 7-1? Alemanha, a gente já vai ficando dando ataque de ansiedade, ataque de pânico. Aí, não, meu Deus do céu. Olha, foi um dia triste, hein? Agora, vamos ser sinceros, né? Independente do time, quando o seu time é goleado, o seu, qualquer um, né? Aguentar a zoação Ai, meu no Deus. outro dia. Não, e no nem me outro fala, dia, é. e agora, ainda mais com redes sociais, Aham. né? Com WhatsApp, WhatsApp, com altos redes sociais. vídeos. Os memes que saem, os melhores são os memes, né? Sim, com Ai, certeza. socorro. Deixa eu te perguntar, Flávio, o que você acha que acontece com um time cheio de estrelas e que não consegue fazer nada em campo? Olha, agora há pouco eu estava também vendo um debate no canal de esportes sobre isso. Pressão psicológica, Sim, É uma. atinge muito. Uhum. entendeu? A pressão por não estar vencendo. Quando a fase não é boa, mesmo tendo os medalhões, jogadores que ganham muito bem, e o negócio não encaixa, começa a desandar, só perde, não ganha, empata. Daí a pressão da torcida é grande, da imprensa que pergunta e que fica de cima querendo saber o que está acontecendo, daí vai juntando tudo, né? E eu acho que a parte psicológica é a pior de todas, entendeu? É, eu E a falo muito questão do sobre trabalho isso em em equipe casa, também, né? Sim. Daí porque os caras treinam. Os caras. O time praticamente é o mesmo que entra em campo. Troca técnico, porque aqui no futebol brasileiro é assim. Técnico vive de resultado. Apesar que o Luxemburgo deram 10 jogos de prazo pra ele. Ai, socorro. Né? E se perder pro Ô, Cuiabá, Luxa. eu sei que vai Bora, ser mais Luxa. pra frente, mas se perder pro Cuiabá, cai, na minha opinião. Ai, socorro. Entendeu? Não é? Mas Cuiabá vai ganhar. E aí, como é que eu faço pra torcer? Como é que eu torço? Como é que eu torço, gente? Como é que eu E o torço? Corinthians ficou na zona de rebaixamento. Né? Em algumas rodadas. Depois que esse Quem episódio diria? sair, a gente vai ter o resultado, né? Sim. Socorro, Deus. Eliminado da Libertadores Oh, e por meu aí Deus. vai. Oi, Sabe que técnico é o problema? Só o técnico. Não, não é. Meu Não. pai é psicólogo, né? E ele assiste futebol assim, analisando a questão mental dos jogadores, assim. Não, mas é porque isso aconteceu e aí agora ele tá destabilizado e agora a torcida tá falando e não sei o quê, nananã. Mas realmente, acho que o fator psicológico, É o que mais pesa. ele entra em campo total, assim, porque é um indivíduo, né? O Sim. jogador é um indivíduo, o técnico é um indivíduo, todo mundo ali é indivíduo, E a né? pressão vem de todo lado, né? todo lado. Daí tem hora que não aguenta. Sabe Sim, uma coisa que eu complicado. acho também, que é até o caso que eu sempre discuto com meu irmão, que meu irmão, assim, é louco no Neymar. E aí, pra contrariar, eu falo pra ele que Neymar é ninguém e eu gosto do Mbappé. Aí a gente fica brigando. A gente fica brigando com Irmãos, isso. irmãos. Mas socorro. assim, uma coisa que eu vejo é que, tipo, o PSG tem tantos jogadores, mas o peso sempre cai. Neymar, Messi, Mbappé. Sim, Aham. a pressão É, pra os nomes, eles. são os nomes. E né? aí, as pessoas os craques, cobram né? resultados desses e o restante. E aí? Não tem só eles. É porque, tipo, o time tem 11 jogadores. Sim. Você vai eleger um bode expiatório lá, tipo, o Neymar, É, mas é sempre Messi. assim, é. Mbappé, vamos trazer pra cá, tipo um Gabigol, É. né? Um Roger Roger Guedes. Guedes. E por aí vai. E aí? É.
Mas assim, lá em casa é assim. Se perder um Poxa, pênalti. hein? Roger Guedes! Hein? Se o jogo tá 0x0, vai lá e perde o pênalti. E aí? Não, é difícil. Né? Ou tá 1x0 pro adversário, você tem um pênalti, vai lá e perde o pênalti. Daí aguenta. A Copa foi difícil. O cara não consegue andar na rua depois, no outro dia. Não, que nem a questão na Copa mesmo foi bem complicado, porque a seleção foi lá, assim, eu achei que eles estavam, e são jogadores muito jovens, né? Eu achei que eles estavam levando a pressão, né, de uma Copa do Mundo, assim, até bem, entre aspas, né? A gente não sabe, a gente tava no vestiário com eles, mas... Assim, aí chegou e assim, a pressão, acho que veio tudo de uma vez, porque o Brasil não tinha passado por essa situação, né? E outra coisa que a gente tem que analisar também, hoje, com redes sociais, internet, as ameaças chegam para a família do jogador. Cara, isso é muito Quantos complicado. Lembra? Jogadores disseram que iam sair do clube porque não aguentava. Foram na mulher do jogador mandar ameaça, fazer ameaça, falando de mulher, dos filhos, lembra? Daí como que fica a cabeça do jogador? Como que ele vai entrar em campo? Como que ele vai trabalhar? Ele é um ser humano. Com certeza. E daí hoje o cara entra lá numa rede social, olha, se você no próximo jogo não fizer isso, você vai ver o que vai acontecer. Não pode, entendeu? Nossa, Mas é isso, eu acho que as pessoas, elas são tão ali fanáticas que elas acabam... Perdem a noção. Elas não veem um ser humano ali, elas veem um brinquedinho que tá ali pra fazer o time robô. ganhar. Uma arena. E aí acaba que ultrapassa o limite da racionalidade, porque, gente, é um jogo. Se passou ali da diversão, tem alguma coisa errada. É verdade. Ainda tem mais outro tema? Não, estamos chegando ao final não do tem nosso o último? episódio. Gente, Tem um? Tem um. Aí, Tá pulando um. Apoio da torcida. Vamos falar disso. Já emendamos tudo. Já emendamos. Bom, assim, citando a situação do Vini Júnior aí, eu torcia muito pro Real, né? Antigamente, há uns meses atrás. Por causa que tem muito brasileiro, né? Eu torço pro time onde tem mais brasileiro, na Liga Europeia, enfim. Onde tem mais brasileiro é pro time que eu vou torcer. E eu torcia muito pro Real por causa disso, né? E assim, eu não sei se isso foi uma impressão minha ou se eu deixei de perceber, mas eu não vi um apoio tão grande da torcida, assim, em relação a essas situações que vinham acontecendo, né? E assim, eu acho que o apoio ele é fundamental. Mas vocês viram que aqui no Brasil a CBF respondeu aqui no Brasil, rapidão, não. Né? Fez uma campanha racismo não. Sim. Os jogadores entraram com camisa, né? Sim. Com os dizeres lá, racismo não. Fizeram aquele protesto, todos os jogadores, Silêncio. todos os times, o silêncio. Entendeu? E eu acho que de uma forma... Vão jogar de preto no amistoso, né? Isso. A repercussão pro mundo, pra ver que aqui no Brasil se combate o racismo no futebol. E outra coisa, o racismo não é só no futebol, é em tudo, né? No dia a dia, não é? Não é um entregador que tá trabalhando, é um vendedor, uma vendedora, entendeu? Todo mundo tem que ser respeitado, não é só na questão do esporte, Qualquer entendeu? profissão, né? Qualquer profissão, entendeu? E quando a gente fala de apoio de torcida, assim, a gente tem que apoiar nos momentos ruins e os bons também, né? Porque a gente é muito imediatista, né? Sim. A gente tem quer resultado, só resultado. Resultado, tá tudo bem, então tá maravilhoso, tranquilo. Aí quando vem a primeira derrota, que nem a gente aqui, corintiana, sofredora, mas tamo aqui, gente. Corintiana de coração, roxa. É isso. Tá difícil, mas tô aqui. Tá difícil, mas tá torcendo, acredita, né? A gente tá acreditando. Só não pode cair, né? Flávio, não fala isso não, pelo amor de Deus. Só pra gente finalizar, a gente costuma sempre fazer um quadro com os convidados de uma história, algo que aconteceu. A gente chama de um fato que mais parece uma fake. Isso. Você teria alguma história, assim? Pode ser no jornalismo, no futebol. Vivo, gente, tinha tudo pra dar errado. E aí, você conseguiu reverter a situação? De pronto, assim, eu não tô lembrando, assim, de uma história que deu algum problema. Tem que puxar bem na memória. Pode ser uma situação assim, cabeluda, que aconteceu, e aí você teve que reverter ali na hora, e ai, meu Deus do céu, que ao vivo é assim. Perrengue, ao vivo tem uns B.O. Sim, não, tipo, recentemente saiu uma, eu não tinha nada a ver com isso. Cuiabá MS, vocês viram isso? Que minha foto que rodou por todo lugar, aí pro Brasil inteiro. Na transmissão de Cuiabá e Grêmio, eu estava do lado do Grêmio, sendo repórter agora, na Arena Pantanal. Daí, lá no Rio de Janeiro, todos os caracteres são feitos lá.
Daí colocaram Cuiabá MS. Ai, não E acredito. uma pessoa sim. Não, eu tenho uma raiva tirou uma disso. foto, a hora que apareceu o meu Do nome. Sport TV. Não. Daí no Sport TV, daí embaixo apareceu Cuiabá MS. E atrás, na placa, bem grande, Mato Grosso, maior produtor na Aham, arena. de eu água. vi, gente. Daí, Tá no e a perrengue. pessoa que tirou não era aqui de Mato Grosso. E esse cara soltou na internet. Saiu em tudo quanto é lugar. Eu recebi mensagem de gente de tudo quanto é lugar no Brasil, tipo, de outros estados. Viralizou. Meu Por quê? Deus. As pessoas pegaram no pé por causa de MT e MS, né? Ah, mas Entendeu? Esse foi o último episódio, assim. É o assunto que dá que treta. A gente eu- falou sobre isso no episódio com o Showmano. É que verdade. eu lembro, entendeu? Que dá muito, né, o que falar. Dá. Mas já aconteceu também, assim, não vou... Tipo, treinador que não gosta da pergunta que você Ai, faz. pois é. Ai, que legal. Jornalista isso. passa muito Tem por muito isso. isso. Sim. Eu costumo dizer o seguinte: jornalista, o papel dele é perguntar. A resposta que vai vir, o entrevistado que vai dar. E aí tem que estar Exatamente. disposto a ouvir tudo, né? Sim. Porque. Mas você não vai dá fazer pra- a Mas já pergunta. aconteceu alguma situação, assim, de não gostarem, aí você ter que lidar com a hostilidade ali da pessoa, do jogador, do treinador, seja lá quem for? Eu lembro, eu lembro quando, uma vez o Luxemburgo, lá no interior de São Paulo, que Ai, eu fui fazer um jogo, Tá e difícil eu lembro pra que gente. tinha sido sequestrado Foi a mãe do Robinho que tinha sido sequestrada, né? Quem que era na época? Eu não lembro. E tava no Santos. E ele era o técnico. Daí eu fui perguntar se ele esperava ainda contar com a volta do jogador, porque ele estava afastado porque a mãe tinha sido sequestrada. Era ele, acho que era ele. Daí ele falou assim, tipo assim, ele me tirou e falou assim, né, na coletiva: deixa ele resolver o problema, a vida é dele e a gente não tem que se meter na vida dele. Passou uma semana, o caso foi resolvido e ele voltou a jogar, entendeu? Tipo assim, ele não queria comentar, ele me deu meio que uma patada e tava no rádio isso. E daí, mas depois, se ele esperava, e ele voltou, ele contou com o jogador que voltou, entendeu? Essa é meio antiga, tá? Mas sempre, e eu vejo aqui na arena as entrevistas, depende da situação do time, sabia? Sim. Quando o time tá bem, mil maravilhas. É que o estado Agora, emocional conta, quando né? Conta não muito. tá, é só cara fechada, não quer responder, entendeu? Entendi. Então acontece muito isso, né? Sim. Ai, meu Deus. Mas são os ossos do ofício. Sim. Então, a gente chegou no final, já estamos com o nosso tempo estourado. Já? Passou Já. rápido? Foi muito rápido, né? O papo Foi. tão bom É quando a que gente fala de futebol, futebol. gente. É, Dá futebol. um é. recado pros seus seguidores, pra galera que te Pra galera segue. que tá acompanhando, um recado, se quiser deixar. Que vá pro estádio, torça pro Cuiabá na Série Sim. A, que é um time jovem. Me desculpa as outras torcidas, mas a gente tá torcendo pro misto, time feminino, as meninas. Com certeza. Estamos torcendo pro Operário subir na Série D pra Série C, União de Rondonópolis. Estamos torcendo pra todo mundo. Aqui a gente torce pra todo mundo, na Pra verdade. nossos times Mas o regionais. Cuiabá é o único time na Série A, é um time novo, com 21 anos, está no terceiro ano, e a gente sabe que não é fácil Sim. lutar contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Corinthians e por aí vai, né? Sim, Fluminense. quando era o Luverdense, a gente ia. A Série B, Gente, quando o entendeu? Corinthians veio jogar com o Luverdense lá em Sim, Lucas do Rio eu Verde, estava lá. menina Sim. do céu, a cidade inteira parou. Sim. Eu morava lá nessa época. A cidade, assim, ó, parou pra ir, pra apoiar mesmo. Porque Eu estava naquele jogo. é um acontecimento, é algo Eu que para. estava fazendo reportagem com o Sport TV naquele jogo lá. Do Luverdense, que venceu de 1-0. Sim. Gol do Misael. Um gol meio que a gente não Que pode com o comentar braço ali muito. também. Ai, meu Deus. Foi, vocês não Mas lembram? depois Não mostrou, tinha VAR, foi. né? Foi polêmico, Mas- não tinha. Aham. Vamos torcer pro nosso esporte aqui em Mato Grosso. Quando eu falo esporte, é no geral, tá? Vai ter as meninas do rugby agora, que vão disputar um mundial na Colômbia. E não sei se vocês sabem, mas a base da seleção brasileira tem 11 meninas do Melina de Cuiabá, de Mato Grosso, que fazem parte da seleção Que brasileira legal. de rugby, sabia? É, Entendeu? e Então, aqui, Mato Grosso, a gente tem destaque no rugby, né? Com o Arsenal Sim. também. O Arsenal, no gente, futebol o papel dele é muito americano, importante. Cuiabá Arsenal. E no Melina, o rugby feminino. É, entendeu? inverti. Daí, vamos torcer pro nosso esporte. Vamos torcer pro Cuiabá ficar na Série A, pra gente ter a arena sempre utilizada, né? Com certeza. Porque não é fácil ficar na Série A, é muito difícil. É difícil né? se manter, Então o é. torcedor tem um apoio importante. Ele cobra. Eu sei que você torce pro Corinthians, Santos. Santos, Flamengo, mas tem que torcer também pro time daqui, entendeu? Eu Com acho- certeza. Valorizar, sempre, né, o Valorizar esporte local. que- Sim. Porque a gente tá aqui no Centro-Oeste, bem lá no fim, não lembram
de Mato Grosso, agora estão lembrando, agora sabe Sim, quem agora é o a gente Cuiabá, tá que tá na aparecendo, Série A, que ganhou do exatamente. Cruzeiro, que ganhou do Goiás, que ganhou do Corinthians. América e que Será do que vai Corinthians, será? Também? Vamos ver, né? A gente vai E- saber. Amanhã. E é isso aí, agradecer o convite, foi bacana o bate-papo, passou rápido. Aham, Vocês muito rápido. gostam de esporte, de futebol principalmente, e isso é muito legal. E eu não podia terminar sem dizer põe na conta aí! Arrasou. Obrigada.